Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos nesta sexta-feira. Estamos chegando aí a esse final de semana. Na verdade, uma semana muito especial para nós aqui do Logo de Manhã. Primeira semana com abertura nova, logomarca nova, uma semana em que pude contar com a sua companhia durante esses dias. Mas é claro, como é final de semana, eu tenho que fazer aquele convite para o encontro no próximo domingo. Gostaria muito de vê-lo no próximo domingo em nossa igreja. Estaremos reunidos com a Escola Bíblica Dominical, o culto pela manhã e à noite, às 7 horas da noite também, nosso culto de adoração ao Senhor. Gostaria muito de tê-lo conosco. De qualquer forma, quero um compromisso de sua parte, compromisso de dedicar nesse final de semana algum tempo à meditação e à reflexão e ao encontro com Deus. A todos os aniversariantes, cujos nomes estão aparecendo aqui desde o início do programa, um abraço especial e que esse final de semana seja muito agradável para você, inclusive na celebração do seu aniversário. Vamos agora ao estudo da Palavra de Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, eu gostaria de ler os versículos 4 e 5, que dizem o seguinte: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Algumas verdades muito preciosas ao Evangelho encontradas nesse texto. Toda essa primeira parte do capítulo 2 da carta aos Efésios, até o versículo 10, é um texto muito rico e eu o convido a ler depois em casa, todo esse trecho até o versículo 10, e que você vai encontrar algumas verdades muito preciosas. Mas aqui, alguns conceitos que eu gostaria de destacar e de mencionar. Um deles é quando o texto traz a ideia de vivificação. O texto nos lembra que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que a nossa relação com o pecado destrói nosso contato com Deus. O fato de estarmos envolvidos com o pecado faz com que nosso estado espiritual seja de morte. Aliás, desde o início, foi essa a declaração divina lá no Éden, quando Deus diz ao homem que quando ele desobedecesse, certamente morreria. A partir daquele instante, selou-se a morte espiritual do homem. A relação com Deus foi rompida, foi comprometida e o homem passou a estar morto. Então, esta é uma das imagens apresentadas nesse texto. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o que significa dizer que a nossa relação com Deus foi comprometida pelo pecado. Por outro lado, o texto destaca a misericórdia de Deus. Deus é rico em misericórdia. Fala então de um claro contraste existente entre o nosso estado de pecadores, de miseráveis e, por conseguinte, mortos, e a posição divina como um Deus santo, absoluto, todo-poderoso e, o que mais nos interessa, rico em misericórdia. Um Deus que demonstra o seu amor. O movimento de Deus em direção a nós para nos proporcionar o resgate, a salvação, para nos tirar do estado de morte e, para usar a expressão bíblica, nos vivificar, nos conceder uma nova vida, é justamente a mensagem do Evangelho. O Evangelho apresenta justamente esse ato divino de vir ao nosso encontro. E você sabe que para vir ao nosso encontro, Deus enviou o seu Filho Jesus. Jesus veio ao mundo para ser o Emanuel, palavra que significa Deus conosco, Deus presente. Ao vir ao mundo e ao se tornar o Deus presente, Jesus se dispôs a pagar o preço pelos nossos pecados. Ao ser levado à cruz, Jesus foi castigado pelos nossos erros. Ele, que jamais houvera conhecido o pecado, ele que jamais errou, que jamais falhou, recebeu sobre si a culpa e a condenação pelos nossos pecados. E dessa maneira, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Descobrimos então que os versículos que lemos no início terminam pela expressão pela graça sois salvos. Ora, éramos pecadores, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não tínhamos, portanto, nenhuma expectativa, nenhuma possibilidade de salvação, nenhum movimento que pudéssemos fazer para conquistar a nossa salvação. Mas Deus, rico em misericórdia,
tornou possível esta salvação ao vir ao nosso encontro por meio de Cristo Jesus. Ao vir ao mundo, Jesus aproxima Deus de nós. Ao morrer na cruz, Jesus paga o preço pelos nossos pecados e conquista a nossa redenção. É então que a salvação se torna possível. E ela se torna possível porque ela é gratuita. Ela é concedida pela graça de Deus. Somos salvos então, porque Deus comprou a nossa salvação por meio de Cristo Jesus. Somos salvos, portanto, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, como diz João em sua primeira carta. Somos salvos, portanto, porque nossa relação com Cristo restaura nosso contato com Deus. Paulo explica isso de modo interessante, dizendo que em Jesus nós somos justificados, nós somos considerados justos, e uma vez justificados, nossa relação com Deus é restaurada. Ele diz isso ao afirmar aos romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a essência da mensagem do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Não um evangelho voltado para bênçãos materiais, para riquezas, para prosperidade, para saúde, para isso, para aquilo, que não é a mensagem da Bíblia e não foi o que Jesus veio proporcionar e trazer. Jesus veio ao mundo para nos conquistar vida eterna, para nos proporcionar vida eterna, infinitamente mais valiosa que qualquer outro benefício que Ele possa nos conceder. E Ele nos concede. Como Deus é rico em misericórdia, como Deus é generoso, Ele nos abençoa muito ao longo de nossa vida. Mas o que há de mais precioso e de mais importante no Evangelho é a salvação que Jesus veio trazer, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Pela graça de Deus somos vivificados, ganhamos uma nova vida que é em comunhão com Cristo, uma vida que é vivida em paz com Deus, uma vida que é uma vida vitoriosa sobre o pecado, é uma vida eterna. É isso que Ele nos proporciona. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque de acordo com a Tua palavra, embora sejamos pecadores, estejamos perdidos, em Cristo nós encontramos vida e vida eterna. Muito obrigado porque Jesus Cristo nos traz redenção. Jesus Cristo nos proporciona a vivificação pela sua graça. Muito obrigado porque isto é presente teu, não depende de nós. E pela fé nós podemos receber esta salvação que há em Jesus. Eu quero te pedir agora, Pai, por aqueles que nos assistem nesse instante, que cada pessoa que nos assiste viva a experiência de ser vivificado, de receber a nova vida, a vida eterna que Jesus proporciona. Amém.